Glória a Deus. Não se assustem com o título, porque quando eu vi o título também me assustei. O título é Fujam. E grande parte de nós estávamos a pensar, para onde e quando? Já? Eu depois entendi porque é que Deus assim queria mostrar, assim com este título, chamar a atenção. Grande parte de nós às vezes pensamos que estamos sozinhos. Eu lembro-me antes de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, a minha profissão é muito solitária e eu passava as noites, às vezes era difícil, porque eu não estava habituado a estar tanto tempo sozinho. Apesar de ter o rádio que nós comunicávamos e que falava, mas não era fácil. Mas eu notei que depois de eu aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, foi toda a diferença que foi feita. Porque já nunca mais me senti sozinho. Eu tinha algo perto de mim que me ajudava, me abençoava e nunca mais senti solidão. É impressionante porque Deus me tem dado o privilégio de ver algumas coisas e realmente nesse privilégio eu tenho sido abençoado. Se nós colocamos os olhos neste mundo, nós só vamos ver este mundo, não vamos ver mais nada. Mas pusermos os olhos em Deus e confiarmos nele, nós vamos ver coisas impossíveis acontecer. E é daqui que eu vos quero, e daí veio o título da lição, o Fujam, porque é impressionante o que Deus pode fazer. É impressionante o que Deus pode fazer em relação a tudo na nossa vida. E eu quero-vos trazer aqui a Êxodo 14, 21. Porquê? A Êxodo 14, 21 nós vemos que Deus tinha tirado o povo do Egito, da escravidão de 400 anos, tirou-os, mas o exército de israelitas veio contra eles. Eles estavam acampados junto ao Mar Vermelho, e o exército veio contra eles. E Moisés falou para Deus, e Deus falou para ele, e eis a resposta de Moisés ao que Deus disse para ele fazer. E é aqui que vamos começar a ver. Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar se tornou em seco, e as águas foram partidas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro, e à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios seguiram-os e entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela noite, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. O que é impressionante, a maioria das vezes nos esquecemos que temos Deus. A maioria das circunstâncias que acontecem nas nossas vidas, nos esquecemos que temos Deus. E só nos apercebemos que temos Deus quando fazemos algo que realmente faz notar a presença de Deus que há em nós.
Ainda hoje, uma irmã nossa disse algo e aquilo que disse aconteceu. Será que Deus não está com ela? Claro que está. Por isso aconteceu. Por isso o cuidado que nós temos com as nossas palavras. O que falamos. Temos de ter cuidado com o que falamos a toda a hora, a toda a altura. Não devemos estar... não, ainda vai acontecer isto. Não, não vai acontecer nada. Não diga isso. Da nossa boca não pode sair maldição. Não pode sair maldição. Nossa boca só pode sair bênção. Agora, vamos ver uma coisa. Se nos tentam atacar, será que nós temos direito a defender? Claro que temos direito a defender. E Deus nos abençoa. Mas o que vos quero fazer entender é que, como aqui Israel estava a fugir e os egípcios iam atrás deles. Os egípcios eram homens de guerra, Israel não tinha homens de guerra. Então, ia ser uma carraficina, iam morrer todos. Mas Deus pelejava por eles. Os próprios egípcios reconheceram que Deus era por eles. E na mesma forma, no mundo, as pessoas têm que ver que nós temos Deus. E isto mete medo a elas. As pessoas não aguentam. Aquelas que não têm Deus não aguentam. Fogem de nós. E não é preciso nós fazermos nada. Deus se encarrega disso. Eu lembro-me de algumas situações em que Deus me abençoou sem eu fazer nada. Sem eu estar só unicamente por estar ali. Deus me abençoou. E cada vez que nós confiamos em Deus e falamos, as coisas acontecem. Ouça, é impressionante. Moisés ouviu da parte de Deus: estende a tua vara. Ele estendeu e o mar se abriu. O que é que nós estamos a fazer? O que é que nós estamos a falar? O que é que nós estamos decididos? Vamos deixar o barco andar, continuar a andar? Vamos falar contra pessoas? Não, por favor, não. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É aqueles que nos tentam impedir de receber a nossa bênção. Então o que é que vamos orar contra quem? Contra o diabo. Contra aqueles anjos caídos que fazem com que a nossa vida seja dificultosa. Em que nos seja difícil às vezes. E às vezes parece-nos para nós completamente impossível. Mas nos esquecemos que Deus é por nós. Em todas as circunstâncias, em todos os lugares, onde estivermos, não nos podem fazer mal a nós. Você está com atenção? Eu estou a dizer a nós. Não é por acaso, Senhor. Vamos a Malaquias 3,17. Malaquias 3,17. Malaquias 3,17. Vier cara moro de circo. Às vezes não Deus não se esquece o que é que nós estamos a fazer. Deus não se esquece as vezes que oramos a Ele. Deus não se esquece as vezes que vamos às reuniões. Deus não se esquece das nossas ofertas. Deus não se esquece de nada do que fazemos em prol dEle. Nós é que pensamos que não temos que fazer isto para ser notado na igreja, tem que fazer isto para ser notado por A, por B ou por C. Ouça, você só tem que ser notado por Deus. E é por esse que você tem que se preocupar. Porque Ele o ama e o amou e o amará, e você deve retribuir da mesma forma com amor para Ele. Se calhar
Algumas coisas na nossa vida vamos ter que deixar de fazer por causa de Deus. Mas está na mão de cada um tomar essa decisão. Deus não obriga nada a ninguém. Eu lembro-me que Deus me perguntava as coisas, se eu queria. E eu dizia que sim. Mas a partir de uma certa altura em que eu disse, não, Senhor, eu sou servo teu. Eu me consagro a ti, eu pertenço a ti. Ele já não pedia, dizia para fazer. Temos que entender, a nossa vida pertence a quem realmente? Vamos ver o que é que está em Malaquias 3:17. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia os farei. Serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre justo e ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Hoje à mesa, estava a jantar e a minha esposa começa a contar uma coisa que eu não quero trazer para aqui, mas algo desagradável em relação a alguém que é cristão. E eu, apesar de o que ela estava a contar era muito mau, e era mesmo muito mau, eu não mudei. Porque, apesar da pessoa que estávamos a falar em questão ser cristão, ou dizer-se que é cristão, se calhar não era. E aqueles que nada são, nem nunca conheceram Cristo, terão um tipo de julgamento. Agora, aqueles que conheceram, que andaram, conheceram a palavra e que mesmo assim agem de forma pior de que conhecessem, que pensa que julgamento terão essas pessoas? Eu creio num Deus de grande amor. Eu creio num Deus de grande amor. Mas eu creio também que Deus é um Deus justo. E como Deus justo, eu tenho temor a Ele e respeito por Ele. Não tenho medo dEle, mas reconheço que tudo está na sua mão e Ele pode fazer tudo. Aquilo que qualquer pessoa tem agora e que pensa que está bem, pode não ficar de um momento para o outro. Mas aquele que serve a Deus, aquele que faz a vontade de Deus, esse será guardado pelas mãos do próprio Deus. Você tem que entender uma coisa. Ou pertencemos a Deus ou não pertencemos. Não há meio termo. Eu tenho metade está e metade não está. Então, mas não há problema. Quando chegar à altura, Deus corta ao meio. E a metade vai e a outra fica. Não é por acaso que a Bíblia diz, estarão dois juntos na cama, um será levado e outro ficará. Estarão os dois juntos moendo, um será levado e outro ficará. Salvação é pessoal. E as bênçãos também são pessoais. Claro que na minha casa a bênção vem para todos, porque estão em minha casa. Mas está na altura de cada um deles conhecer e reconhecer Deus e buscá-lo, para que eles tenham também nas suas vidas bênção. Mas buscando ao Senhor. Não é buscando o mundo. Buscando ao Senhor. Eu quero levar a um homem. Quando li isto, glória a Deus. Glória a Deus. Josué 10:12. Josué 10:12. Cinco reis se juntaram para ir contra
Josué. Josué e Israel. Deus falou a Josué e disse: eu sou contigo. Não te preocupes. Eu sou contigo. E não é que Josué confiou nisso. Não é a mesma confiança que nós temos que ter em Deus. Ouça, neste mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. O que é que isto quer dizer para nós? Quer dizer que nós temos que confiar em Deus. Em tudo. Na nossa saúde, nas nossas finanças, na nossa vida, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, nós temos que confiar em Deus. E à medida que a nossa confiança aumenta em Deus, à medida que nós vemos as bênçãos. Josué ouviu da parte de Deus: eu sou contigo. E ele confiou nisso. Deus fez cair pedras sobre os soldados que vinham contra eles. Depois Josué e o seu exército pelejava contra eles, mas precisava de ser feito qualquer coisa para que a vitória fosse conseguida totalmente. E então, em Josué 10, 12, então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-te em Gideão, tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol deteve-se e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. E isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. No trono de Deus existem taças com as orações dos justos. Você pensa que o que você fala, Deus não ouve? Tudo que você fala. Mas cada vez que há da sua parte uma decisão convicta, que sai da sua boca, Deus opera. Porque Deus é consigo, onde quer que você andar. Cada vez que você ora contra as circunstâncias, Deus ouve e Deus opera. E as circunstâncias que estavam-se a voltar contra si, elas vão cair por terra, porque Deus é por si e ninguém pode ser contra si. Habitue-se a confiar em Deus e andar em vitória. Este homem conhecia Deus, andava com Deus, e ele falou para que o sol parasse e a lua parasse. E o que é que aconteceu? Exatamente o que ele orou. Você entende que oração é guerra? É guerra contra as circunstâncias que vêm contra nós. Às vezes tentam-nos dizer todas as mentiras contra nós. Às vezes tentam levantar calúnias, tentam levantar circunstâncias contra nós. E o que é que nós fazemos? Não, Deus sabe como eu sou. Deus sabe, pronto, eu estou a orar a Deus. Não! Falo contra as circunstâncias. Que se cale toda a boca agora no nome de Jesus. Toda a boca que se está a levantar contra mim. Toda a calúnia que está a ser levantada. Tudo o que é mentira saia da minha presença e não seja mais ouvida no nome de Jesus. Tome posição. Seja um homem de Deus. Deus é consigo. Onde quer que você andar. Se ela consigo, faça alguma coisa. As circunstâncias não estão a seu favor. A sua área financeira não está a seu favor. Fale contra ela. Fale. Diga: seja desbloqueada agora mesmo todas as minhas finanças em nome de Jesus. Venha até as minhas mãos.
Larga somas de dinheiro em nome de Jesus. Mas como é que isso vai ser? Eu não sei. Eu não sei, eu sou-lhe sincero, nem quero saber. Eu creio em Deus e Deus vai fazer. Eu creio que Deus pode desbloquear toda a circunstância. Eu creio e Ele vai fazer. E à medida que a sua confiança aumenta em Deus, vai acontecer como Josué. Vai acontecer que chega uma altura que você fala e as coisas acontecem. Porque Deus é por si. Ninguém pode ser contra si. Fujam todos aqueles que nos querem mal. Fujam todos aqueles que se levantam contra nós. Fujam todos aqueles que querem destruir a Igreja de Cristo. Fujam, porque o Senhor peleja por nós. E ninguém consegue impedir Deus de operar. Ninguém consegue impedir Deus de operar. Ninguém. O mundo pensa que por ter dinheiro, por ter uma posição social, por estar num lugar em que pode mandar, pensa que por causa disso podem fazer alguma coisa. Mas ouça exatamente o que Jesus disse a Pilatos. Pilatos virou-se para Jesus, fala, responda às minhas perguntas. Não sabes que eu tenho o poder de me mandar matar? Jesus olhou para ele e disse: tu tens o poder que te foi dado por o alto. Você entende? O poder dos homens foi dado por Deus e pode ser tirado a qualquer momento, a qualquer instante. Há mais poder na nossa boca, na nossa oração a Deus, do que em tudo o resto do mundo. Conta-se que a rainha da Inglaterra tinha medo de um homem, porque esse homem orava a Deus e o que ele orava acontecia. Mas ao princípio, se calhar quando ele orou, nada aconteceu. Ou levava algum tempo para acontecer. Mas ele continua a confiar em Deus. E porque confiou em Deus, ele obteve a vitória em nome de Jesus. Josué obteve a vitória porque confiou em Deus e falou porque o sol parasse e a lua parasse. Ele precisava de luz para ter vitória. E Deus lhe concedeu o pedido que ele fez. Deus é por nós. Ninguém pode ser contra nós. Ouça, uma das coisas que nós devemos cultivar dentro de nós, sabe o que é? Não é batatas, não é nada disso, não é isso. É um coração sincero. À sua volta, ou à volta no seu trabalho, as pessoas podem não ser sinceras, podem não ser honestas, podem não ser tudo, mas você mantém-se íntegro e sincero perante Deus, mesmo às vezes sendo prejudicado. Mesmo sendo prejudicado. Mas você fazendo assim, você está a honrar ao Deus Altíssimo. E está a dizer: Senhor, porque eu quero andar contigo, porque eu quero viver sinceramente perante ti, eu faço isto, mas eu confio em ti, Senhor. Porque tu vais desbloquear todas as circunstâncias à minha volta. É Deus que nos prepara para a vitória. Deus é por nós. Agora nós temos que confiar nisso, para que Ele possa operar. Em todas as áreas da nossa vida, Ele vai fazer. Ele vai fazer, em nome de Jesus. Para de pensar, pode ser que Deus me ouça. Isso é mentira. Deus o ouve. E à medida que a sua sinceridade aumenta perante Ele, à medida que Ele se volta para si. Se você está no seu quarto, fique sozinho no seu quarto. Ora ao Senhor. Feche a sua porta, deixe estar quieto uns minutos. Mas eu tenho mais gente em casa. Não faz mal. Eles vão para outra divisão da casa.
e diz, deixa-me estar um pouco com o meu Deus, porque eu preciso estar um pouco com o meu Deus. Ore, reivindica a bênção, porque você tem direito a ela. Ouça, Bíblia Sagrada, Novo Testamento e Velho Testamento. O que é um testamento? Algo que foi deixado de um homem como herança para outro homem. Nós temos uma herança dada por Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento, na Nova Aliança. Nós temos a bênção dada por Deus para nós. Então, o que é que vamos fazer? Vamos confiar em Deus, agir confiando em Deus. Mesmo quando as circunstâncias parecem que não estão a nosso favor, nós vamos dizer, Pai, entregue isto nas tuas mãos e sei que tu estás a operar para a tua glória e para a tua honra. Às vezes nós não conhecemos Deus o suficiente. E quando não conhecemos Deus o suficiente, agarramos, Senhor, entrega o assunto nas tuas mãos e eu confio em Ti. Eu sei que Tu farás o melhor. Glória a Deus, é a melhor oração que você pode fazer. Entrega a minha vida nas Tuas mãos, entrega a minha saúde nas Tuas mãos, entrega as minhas finanças nas Tuas mãos. Eu sei que Tu me vais abençoar, porque Tu és um Deus bom e misericordioso. Você fazendo assim, você está a dizer, Senhor, eu estou na Tua mão. Glória a Deus. Se você já conhece há alguns anos Deus, ouça, pare de andar ao colo. Começa a andar, começa a correr, porque o Senhor precisa de si. Começa a dar ordens às circunstâncias para que se mude. Diga que pare aquilo que está a voltar contra si. Fale para o seu corpo e diga, haja saúde. Dê ordens àquilo que você sabe que está mal e diga, sai do meu corpo no nome de Jesus. Eu não aceito doença no meu corpo em nome de Jesus. Não aceito a falta financeira. Não aceito os problemas com finanças. Não aceito. Dê ordens em nome de Jesus. Mude. Josué disse para o sol parar. Disse para a lua parar. E ele parou. Não fará Deus consigo mesmo? Muda as circunstâncias. Fale contra elas. Deus está, neste tempo presente, a precisar de homens e mulheres que se vão mover com Ele para mudar a imagem de Deus na face da terra. Prepare-se, porque está aí. Não vai chegar, já está aí. Deus vai operar já, no nome de Jesus.